Olá, tudo bem, gente? Aqui é o professor Tiago. Vou dar continuidade à apresentação a vocês, de poetas da segunda fase modernista e também da leitura e interpretação de alguns poemas, Interpretações mais simples, mais resumidas, para a gente poder levar para vocês o conhecimento do maior número possível de poemas, tá? O interessante é que vocês também possam fazer pesquisas outras, buscar outras análises, fazer as próprias análises de vocês, no sentido de aprofundar o conhecimento sobre esses poetas, tá bom? E essas poetisas. Bem, fiquei aqui mais ou menos com uma árdua tarefa, que é de apresentar a vocês Carlos Drummond de Andrade. Ele é um poeta da segunda fase modernista, tá? Mas mesmo ele sendo considerado um poeta da segunda fase, vale destacar que ele tem estilo parecido, A gente encontra alguns poemas dele muito próximos de alguns poetas da primeira fase modernista também, tá? Então, quando a gente pensa num poema da pedra, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Esse poema, que é super famoso, inclusive, ele é publicado em 1928, tá? Na revista da Antropofagia. Ou seja, ele tem ali uma relação com os poetas da primeira geração. Inclusive, esse poema da pedra, ele é escrito em 1924, tá? No auge da primeira fase modernista, né? E é publicado a primeira vez em 1928 na revista, mas em livro ele só vai ser publicado em 1930. Mas é só para vocês perceberem que mesmo ele sendo um poeta da primeira fase, da segunda fase, ele encontra espaço, vamos dizer assim, ambiente poético nesse início de carreira dele, vamos dizer assim, na primeira fase modernista, tá? Ele nasceu em 1902 e vai morrer em 1987, poeta aí que viveu 85 anos, E ele morre no Rio de Janeiro, tá? E aí, gente, além de poeta, ele foi um grande cronista e se tornou, sem dúvida, um dos maiores escritores da literatura brasileira. A gente está diante de um dos maiores poetas e escritor, de maneira geral, que este país teve, tá? Ele é um poeta altamente multifacetado. Nós vamos encontrar em Drummond espaço para discussões das mais variadas possíveis, tá? Por carregar em si uma composição poética tão variada, que é difícil falar de uma singularidade. Talvez a singularidade em Drummond esteja nesse multifacetismo, que eu estou querendo dizer assim, das várias tramas que ele vai discutir, dos vários estilos que ele vai ter, dos vários temas que ele vai abordar, das fases pelas quais ele vai passar, tá? O poeta Drummond, ele é um poeta que vai experimentar ao longo de uma carreira tão longa transformações no seu eu, E essas transformações vão ser muito facilmente experimentadas dentro dos poemas, tá bom? Inicialmente, eu posso falar para vocês aqui da primeira fase dele, que é a fase gauche. É um primeiro momento que vai aí de 1930 até 1940, mais ou menos, tá bom? Essa fase gauche dele. É uma fase marcada pelo pessimismo, tá? É um pessimismo diante de um ser que não se encontra no mundo. Tudo bem? Presta atenção nisso. É um ser que é como se estivesse um não lugar. Tá? É um ser deslocado, um ser isolado, um ser individualista. Tá? Dentro dessa experimentação do individualismo, do isolamento social, ele faz em vários contextos a reflexão do existencial, do existencialismo. E é importante a gente ter isso em mente. E, claro, aqui a gente vai tratar também desse desencanto com o mundo, que é esse desencanto que vai levar o poeta para essa fase mais pessimista, mais isolada, tá bom?
Aí, gente, depois de um certo amadurecimento dessa primeira experimentação, mais ou menos por volta de 1940, gente, é só pensar assim que essas datas, eu nem coloquei elas para vocês, eu nem coloquei as datas para vocês aqui, precisam ficarem tão presos a isso, tá? Mas é didaticamente, a gente faz essa divisão, tá? Mas mais ou menos 1940 até 45, 46 por aí, nós vamos ter um poeta já mais preocupado com o sentimento do mundo, tá? Aí é uma fase mais social, uma fase mais politizada. Vamos lembrar que a gente está de um contexto, né, em que a gente está passando por toda a fase do crescimento do nazismo alemão, do fascismo, né, italiano. E aí o que acontece? Você tem no mundo uma preocupação com a coletividade nesse sentido. Claro que eu estou falando de uma preocupação poética, né? Assim, desculpa, uma preocupação de quem tem esse olhar mais aprimorado para o mundo. E aí, quando o Drummond faz essa análise da fase gaucho, o que ele percebe? Que esse ser deslocado no mundo, na verdade, não é uma condição só dele. Consegue compreender? Que dentro de um mundo baseado nas relações de poder, baseado na relação do ter, baseado no poder, esse mundo, de fato, ele representa um não lugar para qualquer pessoa. Por isso que ele passa de uma fase individualista para uma fase coletiva, para análise das questões sociais, para análise das questões políticas, tá? Então esse segundo momento do Drummond é esse segundo momento baseado nesse sentimento mais social. Aí, galera, o Drummond, mais assim para a década de 50, de 60, tá? Ele vai ter uma fase que ele vai passar por um desencanto político total. A gente está chegando aqui agora nessa fase do não, né? A fase da negação. É uma fase do desencanto total, né? Que o Drummond passa, principalmente em relação às questões políticas, né? Vamos perceber que a gente está aí com o início da ascensão da Guerra Fria, né? Parece que há mais tragédias por aparecer, né? E, de certa maneira, a impressão que fica é que toda a luta da fase social parece que não deu em nada, né? Então ele passa aí por um desencanto das suas, vamos dizer assim, das suas aventuras, né, políticas, né, da sua do seu espírito combativo do ponto de vista político, tá? Então chega nesse momento, a esse momento, galera, e o pessimismo dele está totalmente acentuado, tá? É um pessimismo que a gente pode falar de corrosivo mesmo, tá? Uma vez que ele no campo do social ele se frustrou, tá? Agora os poemas dele vão tratar de um certo paradoxalismo, né? Tortuoso, muito complexo de você compreender, né? Uma complexidade também do pensamento negativo, tá? E um vazio, né? A impressão que dá, lendo obras desse momento, é um vazio mesmo na alma, tá bom? Para a gente finalizar aqui a análise dessas fases, as décadas de 70 e de 80 vão dar espaço, vamos dizer assim, para uma poesia marcada pelas memórias, tá? Então é uma poesia marcada já pelo contexto das memórias do poeta, no que diz respeito à sua infância, à sua família, tá? À sua vida em Itabira, tá? Que é uma cidade onde ele nasceu. É uma poesia que vai ter, por exemplo, alguns elos com a primeira fase dele, né? Que lá ele tem ali um certo humor, um certo tom irônico. Aqui nessa quarta fase ele vai tratar com uma certa leveza, né? Maior. E aí vai ter um pouco mais de piada, né? De bom humor. É uma fase marcada por uma grande
produção literária, ou seja, ele produz muito, né, nesse contexto mais do final de vida, tá? Esse bom humor dele, gente, é um bom humor do cotidiano, tá? É o bom humor do dia a dia, tá? Então, mais ou menos, a gente marca assim as 4 fases do poeta, tá bom? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar para a leitura de alguns textos, tá? De 2 poemas deste poeta singular da nossa literatura. Gente, o primeiro poema é o poema que eu vou falar aqui para vocês, é o poema de 7 faces, tá? Um poema do Drummond, o poema de 7 faces, e a gente vai fazer a leitura dele aqui agora, tá bom? Vamos lá. Quando eu nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul se não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte, quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Bem, gente, aqui no poema de 7 faces, existem tantas coisas para a gente discutir, tantos caminhos de interpretação a seguir, que fica, às vezes, complexo fazer uma avaliação menor, né? Uma proposta de uma análise mais encurtada. Mas, por exemplo, a gente pode fazer aqui, dentro desse poema, uma comparação até com o texto bíblico, né? Esses 7 caminhos, desde o nascimento, desde o surgimento, né? Que é o percurso ali, vamos dizer, que o Criador faz para poder criar o mundo até o último, né? Porque quando você traça um paralelo entre a primeira estrofe, né? Que vamos dizer, a primeira parte da criação, e você traça esse paralelo com o último, o que você consegue perceber? Que no primeiro há o surgimento, há o nascimento, né? E que no último lá há o descanso, né? Como o próprio Deus o faz, né? Quando ele fala assim, eu não devia te dizer, mas essa lua, esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Olha só, esse momento de descanso, de deleite, né? De reflexão, de análise, né, de todo aquele contexto criador, né? Mas vamos lá, vamos voltar aqui para a primeira estrofe para a gente poder começar a perceber essa fase gauche, essa fase pessimista, né? Quando nasci, um anjo torto. Galera, o que é um anjo torto, né? Você percebe que aqui há até um certo, vamos dizer assim, um certo paradoxo, né? Porque anjo, quando a gente pensa nessa figura angelical, a gente pensa numa figura, vamos dizer assim, pautada pelos bons costumes, né? Pautada pelo conceito do certo e errado, né? Que entende certo e errado. Mas ao mesmo tempo que a gente faz essa leitura desse anjo, nós estamos diante de um anjo que é torto, né? Então é até interessante fazer essa reflexão do anjo torto. Desses que vivem na sombra, não é desses anjos que brilham na luz, né? Esse é um anjo torto que vive na sombra. E esse anjo diz, vai, Carlos, ser gauche na vida. A gente tem aqui, nesse último verso, um tom até certo confessional dentro desse poema. Um tom, vamos dizer assim, biográfico, né? Porque Carlos é o nome do próprio poeta, Carlos Drummond de Andrade,
né? E quando ele fala vai ser gauche na vida, é como se dentro de um olhar pessimista, vamos lembrar das características da primeira fase dele, dentro desse olhar pessimista, ele já fosse um predestinado a ser esse torto, esse esquerdo, né? A ser o poeta do contraponto. Não o poeta que nasceu, e aí também já é uma reflexão até do próprio fazer poético, né? Porque aqui a gente pode fazer a reflexão do ser Drummond, né? Da pessoa, mas também pode fazer uma análise do fazer poético dele. Então, o Drummond, como pessoa, o eu lírico desse poema, que a gente pode fazer essa aproximação do eu lírico com o próprio poeta, ele se vê torto na vida diante do mundo, né? Vamos pensar bem, o cara nasce numa cidade bem pequenininha, interiorana, né? E essa cidade não dá conta das demandas dele, então há sempre um deslocamento, um não lugar. Mas ao mesmo tempo a gente pode fazer essa ideia do Gauch como se fosse o próprio fazer poético dele, ou seja, não é aquele poeta que nasceu para estar dentro das convenções. É o poeta que nasceu para ser o contraponto, para fazer a literatura da resistência. Vamos lembrar que essa fase dele é a fase que aproxima o Drummond da primeira fase modernista, né? Essa fase gauche dele, tá bom? Aqui, gente, passando aqui, a gente pode fazer análise desse segundo estrofe, assim, as casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, se não houvesse tantos desejos. Aqui a gente tem uma série também de interpretações, né? A gente pode fazer desde a analogia com as características de uma cidade provinciana, de uma cidade pequena de interior, né? Que as pessoas, aqui é uma personificação, porque ele fala que as casas espiam os homens, né? Mas são as pessoas das casas, mas parece que a impressão que dá é que esse ser está sendo o tempo todo vigiado. E esse vigiar constante cria nesse ser, nessa pessoa, esse deslocamento, né? Cria até, como vou dizer assim, uma não condição de satisfação dos seus próprios desejos, né? Por isso essa fase pessimista. E ele fala, a tarde talvez fosse azul, né? Ou seja, a tarde seria muito boa, muito bela, se não fosse tantos desejos sendo reprimidos por esse olhar, né? Por esse olhar que espia as pessoas, né? É um caminho de interpretação. Aqui na terceira fase dessa criação, ele vai fazer um paralelo. De novo, gente, é importante a gente fazer essa análise e perceber que esse poeta parece de novo, esse eu lírico, parece de novo estar deslocado do ambiente, né? Quando ele fala assim, ó, o bonde passa cheio de pernas. Pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. Não dá a impressão de que ele está dentro do ambiente do bonde, mas ao mesmo tempo ele está de fora? Esse estar de fora é, mais uma vez, a marca desse poeta que está deslocado nessa fase gauche, pessimista. E por que e uma das respostas, para que a perna, né? Por que a referência é a perna? Claro que aqui há uma figura de linguagem, né, chamada metonímia, que é a parte pelo todo. Ele está querendo já tratar aqui, né, do tanto de pessoas, né, desse mundo cheio de pessoas. E esse mundo cheio de pessoas é mais uma provocação para esse deslocamento do eu, né? Parece que ele é mais um ser só diante de tantas pessoas, né? E por que essa coisa da perna, então, gente? A perna, ela pode representar pra gente aquela pessoa que só olha para baixo. Que pode ser um dos caminhos de interpretação aqui desse trecho, né? O poeta, né? Esse ser deslocado do mundo, que não consegue olhar para o mundo de igual para igual, é como se o mundo fosse maior.
né? E aí esse olhar para baixo, tá bom? E de novo, agora ele vai fazer uma análise do próprio eu. O eu lírico fazendo a análise do próprio eu. O homem atrás do bigode é sério, é simples e forte, quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Vocês estão percebendo que esse homem, de novo, está deslocado? Né? Ele se esconde atrás do seu bigode e dos seus óculos. Tá? Aqui ainda pode, né, ser uma referência a figuras poéticas, né? Vamos dizer assim, a figuras poéticas emblemáticas, porque ele está fazendo análise dele mesmo, vamos dizer, e aí me remeteu aqui a figura do Olavo Bilac, que é um poeta respeitado, embora fosse de uma outra característica, né? Mas do próprio Fernando Pessoa, né, que é um poeta do modernismo português. Mas o interessante aqui é esse deslocamento, né? Esse fingir que eu não estou aqui. Se esconder atrás desse bigode, atrás desses óculos, né? Aqui há um momento de súplica, né? De uma cobrança até, vamos dizer assim, de Deus, a Deus, né, em relação a essa fragilidade desse ser diante desse mundo todo que está sendo descrito aqui. Né? Por que me abandonaste? Por que me deixaste sozinho? Vamos lembrar, galera, que o Drummond, ele tem até entrevistas dele falando isso, que ele recebe essa tradição religiosa, tá? Mas ele tem um total desencantamento com a religiosidade. Né? Ele cresce com as características católicas, tá? Mas ele até mesmo fala que o próprio convívio dele com os padres e com a rotina da igreja, de certa maneira, o afastam, né? Do mundo religioso, tá bom? E aí ele vem, né, com essa imensidão que é o mundo literário. Né? E aí aqui tem uma característica bem metalinguística, né? Que é o fazer literário. Ele fala mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Aqui, há quem... a gente pode caminhar aqui pelo sentido de que a arte, né, dentro das convenções da arte, você encontrava ali metrificação de versos, sonoridades, de proximidade, mas isso, o próprio uso da rima, não é a solução, né? Porque a vastidão do mundo e a vastidão do coração é muito maior do que as técnicas da convenção literária, tá? Então a gente pode encontrar aqui também um remanejamento aqui das características da primeira geração para cá. E vale a pena destacar aqui, né, gente, que Raimundo não apareceu à toa, né? Raimundo, essa palavra, é como se Raimundo, a palavra mundo aparecesse dentro do próprio nome, né? É como se o mundo estivesse dentro do ser Raimundo, que não é o caso dele aqui, porque ele fala que ele não é o Raimundo, né? Mas vamos lá, vamos seguir, que aí a gente finaliza aqui ele mostrando, né, que que a parte do descanso, né, a parte do deleite, e ele fala que essa lua e esse conhaque botam a gente comovido como o diabo, ou seja, dentro dessa reflexão de mundo, há até uma própria autoironização, né? Autoironização, percebem? Porque ao mesmo tempo que ele coloca discussões tão sérias em relação a esse ser que ele é, depois dessa análise toda que ele faz, né? Ele, quando eu falo o eu lírico, né, gente? Mas ao mesmo tempo que é um eu lírico, pode ser o próprio poeta, ao mesmo tempo que ele faz toda essa reflexão profunda desse poema, ele meio que desconstrói a seriedade dessa reflexão, ao falar que pode ser uma reflexão movida pelo álcool, né, pelo deleite da lua, e aí torna a gente um pouco mais sensível, a gente fica mais comovido. O interessante desse poema aqui, que me chama bastante atenção, é essa questão aqui dessa autoironização que ele faz no final. Tudo bem? Então vamos lá, gente.
Mais um poema do Drummond. O poema agora chama O Homem, as Viagens, tá? É um poema carregado de denotações, né? De conotações também. É um poema bastante social, tá? Crítico do ponto de vista social, crítico do ponto de vista do interesse, né? Da ganância humana. Tá? Esse poema aqui estava na Matriz do Paz até recentemente e vale a pena a gente fazer a leitura dele. Vamos lá. O Homem, as Viagens. O homem, bicho da terra tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo, toca para a lua, desce cauteloso na lua, pisa na lua, planta bandeirola na lua, experimenta a lua, coloniza a lua, civiliza a lua, humaniza a lua. Lua humanizada, tão igual à Terra. O homem chateia-se na lua. Vamos para Marte, ordena as suas máquinas. Elas obedecem. O homem desce em Marte, pisa em Marte, experimenta, coloniza, civiliza, humaniza Marte com engenho e arte. Marte humanizado? Que lugar quadrado! Vamos à outra parte? Claro, diz o engenho, sofisticado e dócil. Vamos a Vênus. O homem põe o pé em Vênus. Vê o visto. É isto? Idem, idem, idem. Restam outros sistemas fora do solar a colonizar. Ao acabarem todos, só resta ao homem. Estará equipado? A dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo. Pôr o pé no chão do seu coração. Experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem. Descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene, insuspeitada alegria de conviver. Então, gente, aqui você tem um poema com assim, uma carga menor de metáforas, né? Porque é um poema que claramente faz referência à corrida espacial na época da Guerra Fria, né? Ao fato do homem ter chegado à Lua, né? Essa corrida espacial, né? Descoberta pelo espaço. Mas, ao mesmo tempo, essa crítica, esse é um poema mais ligado à segunda fase do Drummond, uma fase mais social, pensando mais no ser humano, no seu aspecto coletivo, né? Ele vai fazer aqui essa crítica a essa busca desenfreada pelo poder, pelo ter, pelo ser, né? E essa busca, ela faz com que o homem queira conquistar tudo aquilo que está fora dele. E é óbvio que essa conquista, ela tem aqui uma relação com a questão financeira, né? Porque tudo isso que possibilitou ao homem conquistar e ir para a Lua, ir para Marte, ir para Vênus, dentro da análise aqui do poema, tem a ver com a questão capitalista. Quem é que põe dinheiro para tudo isso, né? Quem é que tem condições, inclusive, de chegar a um local, enjoar e trocar, tentar colonizar outro? Isso tem a ver com a questão financeira, né? Então, essa crítica que é feita aqui, desse poema, é uma crítica baseada na questão social. Ao mesmo tempo, ela é uma crítica baseada também na questão da busca pela essência humana. A gente não pode nunca deixar de esquecer, a gente não pode nunca esquecer, galera, que a literatura moderna, principalmente da segunda fase em diante, ela está altamente preocupada com a discussão da essência humana. Ou seja, ao passo que o homem está sempre tentando descobrir fora de si aquilo que satisfaça os seus desejos,
E aí ele cria toda a engenhosidade, o trejeito, toda a questão das tecnologias, ele inventa tudo isso, o dinheiro pode proporcionar tudo isso, mas ao mesmo tempo que o homem busca fora de si aquilo que possa trazer para dentro de si a satisfação perene, ou seja, a satisfação em definitivo, o poeta, o eu lírico, vai falar que falta ao homem, na verdade, colonizar o seu próprio coração, colonizar a si próprio, conhecer a si próprio, tentar viajar ao seu próprio íntimo e lá encontrar aquilo que é a essência de ser humano, a essência de conviver, ou seja, de viver consigo. Porque, na verdade, essa busca desenfreada pelo poder, pelo ter, pelo ser, é o pano de fundo para o saciamento de um desejo que, segundo o poeta, só vai ser completo quando o homem conseguir visitar as suas próprias entranhas, né? O seu próprio universo pessoal. Tá? E aqui, gente, do ponto de vista estrutural, esse poema também carrega várias marcas, né, do modernismo. A gente pode falar aqui da falta de metrificação dos versos. Você tem versos de qualquer tamanho, falta de pontuação também, né? Palavras mais do dia a dia, vamos dizer, né? Você não tem aqui tanto rebuscamento linguístico. Uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui rapidamente para a gente poder finalizar é que esse processo do homem de colonização, de vai atrás, ele é um processo enfadonho. O homem luta diante de um processo que nem ele mais dá conta dele. E como é que a gente percebe isso? Dentro da própria linguagem. Quando você está ali na Lua, olha só que legal, a linguagem vai se cansando. E aí a gente percebe o eu lírico cansado desse processo todo, porque é repetitivo, é chato. Então quando ele fala assim, ó, toca para a Lua, desce cauteloso na Lua, pisa a Lua, planta a bandeirola na Lua, experimenta a Lua, coloniza a Lua, civiliza a Lua, humaniza a Lua. Então ele coloniza, coloca o objeto direto, experimenta, é o verbo e coloca o objeto direto, a Lua. Coloniza é o verbo e ele coloca o objeto direto, que é a Lua. Lá em Marte ele coloca, ó, pisa em Marte, experimenta, coloniza, civiliza. Ele já não usa o objeto direto, né? Quando ele vai para Vênus, olha só que interessante. Aí ele olha para Vênus e fala, é isto? Aí idem, idem, idem. Ou seja, pisa, experimenta, coloniza, civiliza. Só que já está tão enfadonho o processo que nem a própria linguagem aguenta. Isso é sensacional, isso é brincar com a linguagem, né? Isso é usar as palavras, fazer o jogo de palavras para que o poema, né, para que a arte possa representar o sentimento de mundo, o sentimento da pessoa. É como se a linguagem contribuísse, não só o uso das palavras, mas os recursos linguísticos para representar aquilo que a arte quer transcender, quer levar para além das palavras. Tá bom? Então, gente, isso aqui é a minha contribuição para vocês em relação à análise aqui de poetas e poemas modernistas da segunda fase. Espero ter contribuído muito com vocês. Qualquer coisa, estou à disposição, tá? Só é mandar as perguntas e os comentários aí. Um abraço!